E aí, gente, eu sou o Wesley, bem-vindos a mais um Nem Te Conto, o quadro onde eu conto as histórias mais bizarras, estranhas, constrangedoras e estranhas do mundo e da internet, que no caso tá no mundo também. E a história de hoje é muito louca, ela vai ter ação, ela vai ter romance, ela vai ter roubo seguido de morte também, mas essa parte a gente conta no final. Hoje nós vamos falar do caso da Flor de Lis, que eu descobri há pouco tempo que não se chama Flor Delis, é Flor de Lis mesmo, tipo aquela florzinha de lis. Então se você não quiser perder nenhuma reviravolta dessa história, você já deixa seu like aí, se inscreve no canal, assiste esse vídeo até o final, porque tem muita história pra contar. Tem muita coisa acontecendo. Pra quem não sabe, Flor de Lis é, ou era, uma cantora, pastora, deputada e futuramente também viúva assassina. Ela teve 3 filhos biológicos no primeiro casamento. Entre eles, o principal é a Simone. E nos anos 90, quando a Simone já tinha 15 anos, ela adotou mais 5 filhos. E um deles é o Anderson, que é o outro principal. E esse é o elenco principal da primeira temporada de Como Defender um Assassino, hein? How to Get Away with Murder. Esses 8 primeiros filhos, os 5 adotivos e os 3 biológicos, é como se fosse a elite da família, e isso vocês vão entender no final por quê. O Anderson começou a namorar com a Simone, que é sua irmã adotiva, sendo assim ele virou agora o genro da Flor de Lis. Em um belo dia aleatório, a Flor de Lis abrigou 37 crianças na casa dela. É isso, 37 crianças. E todas essas foram vítimas da chacina de Candelária, que foi quando um táxi, um Chevette, chegou e atirou em um monte de adolescente que tava na frente de uma igreja, que era a igreja da Candelária, alguma coisa assim. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria porque valeu a pena. Então ela brigou o povo lá na casa dela. Aí a justiça, a polícia chegou lá e falou: você não pode viver com 47 pessoas numa casa que só tem 2 quartos. Entrega esse povo em até 24 horas, ok? Aí ela foi e disse: eu vou dar a volta por cima. Vocês que lutem. Ela fugiu com todo mundo pra algum lugar. Eu não sei como 47 pessoas conseguiram fugir na calada da noite e ninguém viu. Eles fugindo, ninguém viu, mas deu certo. E ela fica o tempo fugindo, e nesse meio tempo, o Anderson, que era o namorado da filha dela, que era Simone, terminou com a namorada, daí a Flor de Lis viu a oportunidade, agarrou a oportunidade, casou com ele. Então ela agora ficou casada com o Anderson, que era o ex-genro e também filho adotivo dela. E a família tradicional brasileira ficou em choque, meus amigos, porque ninguém sabia disso até pouco tempo. Ou quase ninguém. Então o Anderson se tornou patriarca e gerente da família. Ele ficava gerindo os negócios porque pra esse tanto de gente tem que ter alguém pra poder ver as finanças, né? E essa história dela pegar 37 crianças e adotar ela ficou tão famosa que eles fizeram até um filme sobre a vida dela. E com vários atores famosos que nem cobraram cachê pra poder fazer o filme. E a renda toda que esse filme deu foi doado todinho pra ela construir a casa que ela tava morando até agora, pra que todo mundo pudesse ficar acomodado. Até porque depois ela adotou mais 14 filhos e teve mais um filho biológico com o Anderson, totalizando 55 filhos, competindo diretamente com o Mr. Carter, incluindo o marido dela, que também ele é filho e ex-genro dela, né? Mas só que nessa casa que eles construíram, os 8 primeiros filhos, que são 5 adotados e os 3 biológicos, eles moravam no segundo andar, com quartos próprios e com uma geladeira separada, em que eles podiam pegar a comida que eles quisessem, enquanto todos os outros filhos que eles adotaram moravam tudo amontoado no terceiro andar, tudo com quartos totalmente compartilhados, comendo pão seco com leite no café da manhã e arroz com salsicha no almoço e no jantar todos os dias. E aí começaram a separar na casa deles os favoritos e os outros. Os outros filhos adotados simplesmente eram chamados de os outros. Mas nessa época isso ainda era segredo, ninguém sabia disso não, tá? Então deixa abaixo. Acontece que a senhorita Flor de Lis não tava gostando muito de como antes tava arrumando as coisas da casa e gerindo as finanças da família. E também não tava muito gostando dele mesmo. Só que como ela era pastora e ele também era pastor, eles abominavam a separação. A separação era pecado e eles não queriam envergonhar o nome de Deus. Então qual era o único jeito de separar? Matando ele. Exatamente, foi o que ela pensou. A primeira tentativa de assassinato aconteceu em 2018, quando ela, junto com a Simone, tentou envenenar ele com arsênico e cianeto. Mas só que ele sobreviveu. Ele passou mal, foi pro hospital, mas sobreviveu, ficou bonzinho. E aí depois disso, ela tentou envenenar ele mais 5 vezes pelo menos, com a ajuda da Simone, a filha dela. E a ex-namorada dele. Alguém queria uma vingança aqui? Eu não sei. E alguns filhos até passaram mal provando a comida dele pra poder ver se estava envenenado ou não. E ele chegou a desconfiar de que estava sendo envenenado, mas só que como ele confiava muito na Flor de Lis, ele não falou nada, deixou baixo. Mas só que ele insistiu na resistência pra veneno, então das 5 vezes que ela tentou envenenar ele foi pro hospital, passou mal, teve diarreia, vomitou, ficou bem e curado de novo. Bem, ele ficou bem até que ele foi assassinado com mais de 30 tiros em 2019 na casa dele. E algumas horas depois a Flor de Lis falou que teve uma tentativa de roubo na casa deles. Mais uma tentativa de assalto frustrada
e que acabou na morte do meu marido. E ela fez a Kátia cega, ela ficou chorando, ela fez discurso, ela pregou, ela deu um alvoroço todo na mídia, dando entrevista, lamentando a morte, chorando e fazendo a Kátia lá. Mas só que já no velório do marido dela, eles já prendem um dos filhos dela, que é o Flávio, filho biológico. Ele foi preso com a suspeita de ter dado os disparos. E algumas horas depois, Lucas dos Santos, que é o filho adotivo dela, também foi preso, acusado de ter comprado a arma. E a arma foi encontrada dentro da casa dela, no quarto do Lucas, porque eles são muito inteligentes, eles realmente sabem fazer um ótimo crime. Mata o cara e depois guarda a arma onde? No quarto dele, dentro do guarda-roupa. E tudo assim parecia resolvido até que a polícia começou a achar meio estranho, tipo assim, como é que os dois filhos foram presos? Os dois filhos faziam parte dos filhos favoritos dela, ela gostava muito deles, confiava muito neles, mas só que ela não sabia de nada. Hein? Algo de errado não tá certo nessa história. A polícia descobriu que a Flor de Lis, ela fraudou a carta em que o Lucas dos Santos, que é um dos filhos adotivos dela, confessou que matou o pai dele e que ele fez isso porque o irmão dele mandou. Pois é, a Flor de Lis escreveu isso na carta. Porque se o irmão dele mandar ele pular do penhasco, ele também vai pular, né? Irmão, mata meu pai aí. Beleza. E depois descobriram que o único filho biológico do casal, Flor de Lis e Anderson, na verdade não era filho biológico. Eles forjaram a certidão de nascimento pra poder fingir que era um filho biológico. Eles já tinham 1 trilhão de filhos adotados. Qual era o problema de ter tido mais um, né? Tinha que mentir falando que era o filho biológico do casal. Então o resumo dessa primeira temporada completa é o seguinte: o Anderson foi morto por questões financeiras e pelo poder da família, já que ele comandava toda a finança da casa. A Flor de Lis, ela queria se separar dele, mas só que não podia porque era contra a lei de Deus e ela também não queria dividir os bens dela. Tentou envenenar ele, mas só que não deu certo. Então planejou a morte dele com os filhos dela e matou ele. Tipo assim, pra ela separar é pecado, mas tudo bem matar o marido com 30 tiros desde que ninguém descubra, né? Mas só que Deus tá olhando tudo, minha filha. Tu tá achando o quê? Foram não, foram E no dia 24 de agosto agora de 2020, concluíram que realmente ela foi a mandante do crime, mas só que ela não pode ser presa por causa da imunidade parlamentar dela. Ela é deputada. Só que mais 6 filhos e uma neta foram presos agora dia 24 também. Inclusive a Simone, que é a ex-namorada dele. E a Flor Delis mesmo assim ainda fez a Kátia cega. Ela fingiu surpresa quando a polícia chegou, chorou, falou: o que tá acontecendo? Mas, né, a polícia já descobriu tudo, minha filha. Você pode parar de fingir. Mas só que mesmo assim ela vai responder em liberdade. Eu repito, ela vai responder em liberdade por homicídio triplamente qualificado, porque ela foi super cruel e não deu chance nem de defesa da vítima. Por tentativa de homicídio duplamente qualificado, por ela ter tentado envenenar ele pelo menos 5 vezes. E também por associação criminosa, uso de identidade falsa e por falsidade ideológica. Ela vai responder em liberdade por tudo isso. Não, e aqui vem outra reviravolta agora pra finalizar. Ela deu 10 mil reais pro Lucas e pro Flávio comprarem a arma e também prometeu conforto e dinheiro caso eles se entregassem pra poder deixar a barra dela limpa. E não só isso, também há relatos de testemunhas quando eles estavam apurando o caso, de que ela e o marido frequentavam uma casa de swing na Barra da Tijuca. E eles tinham um quarto exclusivo nessa casa, que é bem caro. Se você não sabe o que é um quarto de swing, pesquisa aí, meu filho, porque eu não vou desmonetizar meu vídeo não monetizado, não. E também descobriram que o marido dela traía ela com os próprios filhos adotivos da casa. E que os filhos adotivos se relacionavam uns com os outros, inclusive com os filhos biológicos. Mas só que essa coisa de filhos adotivos se relacionarem, tá, pra mim não é tão anormal, né? É uma coisa até, tipo, não são de sangue. Então a última parte de boa. Até porque, né, acho que a família tradicional brasileira tá ficando cada vez mais estranha. Enfim, eu não sei como vou finalizar esse vídeo, mas eu espero que ela seja presa, espero que ela pague por tudo que ela fez, porque essa mulher, ela é pastora, ela é cantora, ela pode ser tudo, mas só que não é de Deus. Não. Ela vai ter que pagar pelo que ela fez. Então o vídeo tá ficando por aqui, muito obrigado pra você que assistiu até aqui, não esquece de deixar seu like e de comentar aí embaixo também o que você achou dessa notícia, a sua opinião sobre isso tudo, porque eu quero muito saber o que você acha. Muito obrigado por assistir, um beijo pra você, um toque de cotovelo e não se esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade que eu postar por aqui. Até a próxima, falou!